E foi publicado no Diário Oficial do último dia 22 a Lei 13.015, que traz uma série de modificações no processamento dos recursos trabalhistas. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente conversa agora com o presidente do TRT de Mato Grosso, o desembargador Edson Bueno. Desembargador, o que essa lei traz de novo? Na realidade, ela trouxe para o seu âmbito interno algumas decisões já eram tomadas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho para acelerar o julgamento dos processos na fase recursal e trazer uma dinâmica, fazer com que os processos em fase de recurso sejam julgados mais rápidos e criando um mecanismo de barreiras para os recursos. Então, qual é a grande vantagem dessa lei? É que aprimora a fase recursal, fazendo com que haja uma celeridade maior, até colocando possibilidade de o próprio relator rejeitar ou denegar seguimento ao recurso quando se tratar de matéria que está já consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho ou em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Essa lei já está em vigor? Essa lei tem um prazo de 60 dias para entrar em vigor a partir da data da publicação. Como já foi dita, foi publicada dia 22 de julho, então vamos contar dia a dia, quando completar 60 dias entra em vigor. Uma das questões novas também da lei é a uniformização de jurisprudência. Isso já não ocorria nos TRTs, o que é que muda efetivamente? Essa é uma matéria muito sensível, da forma com que a lei foi editada, na realidade, em se havendo um recurso de revista ou um recurso de embargos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e constatando que essa matéria não foi ainda apreciada pelo âmbito do Tribunal Regional do Trabalho ou dos Tribunais Regionais do Trabalho pelo Pleno, pode o relator ou o Ministério Público requerer e também o advogado e o relator determinar a baixa dos autos para que os TRTs uniformizem a sua jurisprudência. Nós temos a uniformização, mas ainda é um tanto lenta, porque é preciso consolidar entendimento. Mas essa matéria tem um ponto sensível. Estou tratando dessa matéria em um artigo científico, exatamente colocando alguns pontos que não sei se tornará ela efetiva ou não. A meu juízo, ela padece de um vício de constitucionalidade, tendo em vista que ela ordena aos tribunais regionais a trazer uma uniformização e uniformizou a sua jurisprudência, edite súmulas internas dos tribunais, de modo que essas súmulas que serão analisadas para saber se elas estão divergentes com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Ocorre que manda essa mesma lei, 13.015, remete ao Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, no que se trata de matéria de uniformização de jurisprudência, estabelece que para aprovação ou edição de uma ementa considerada, então, como súmula de um Tribunal Regional do Trabalho, é necessário a votação de um membro com uma maioria absoluta. E nem sempre nós vamos conseguir a maioria absoluta. Então, se o TST determinar o retorno para uniformizar a jurisprudência, manda uniformizar, mas chega aqui, nós não atingimos o quórum qualificado, será então uma ordem, a meu juízo, inócua. É por isso que eu imagino que não pode o TST determinar, ordenar, porque fere a autonomia dos tribunais regionais do trabalho. Mas é uma matéria que vai ser tratada ainda em sede de doutrina, em sede, certamente, de jurisprudência, com espaço de tempo. Mas a iniciativa é louvável. Por que louvável? Porque o TST quer fortalecer os tribunais regionais de trabalho, deixando claramente que aos tribunais regionais de trabalho deve julgar todas as matérias que envolvem fatos. Só quando se tratar de interpretação jurídica, que nós chamamos de matéria de direito, é que o TST vai atuar. Então, este é, digamos, o mote dessa legislação. Fortalecer os tribunais e reduzir o número de recursos para o Tribunal Superior do Trabalho. Essa lei foi recebida de forma diversa por alguns advogados. Alguns deles criticaram, inclusive, dizendo que ela dificulta o acesso das partes aos tribunais superiores. O senhor concorda com esse posicionamento? Recurso não é acesso, recurso é um acesso de revisão. O que a Constituição quer garantir é um acesso de todos ao judiciário com ampla defesa. Depois da matéria já estar pacificada no entendimento de um tribunal, só quando surgir um fato novo houver uma inovação social, econômica, filosófica para justificar isto. Eu gostaria apenas de acrescentar, por que esse prazo de 60 dias entre a publicação e a vigência dessa lei? Ela entrar em vigor para ser efetivamente aplicada. Porque é necessário para nós, operadores de direito, esse espaço de tempo para ter um processo de amadurecimento.
Então é uma duração razoável de uma nova sistemática para que nenhum de nós, operadores do direito, sejamos pegados de surpresa ou pegos de surpresa. De modo que esta lei tem esse espaço aqui que é fundamental para que essas discussões realmente borbulham e aí, a partir delas, nós vamos construir, então, um pensamento mais solidificado no que se refere à fase recursal trabalhista.